colega. Olha só, eu estou usando pela primeira vez o fone de ouvido sem fio. Eu não sei como é que é o áudio. Vocês escutam bem o áudio? Não, eu troco e coloco um antigo. Eu não estou escutando não, professor. Tá bem ruim. Está bem ruim. Então eu vou trocar. Enquanto o pessoal entra aí, E agora? Melhorou? Bem melhor. Bem melhor? Tá bom. Tá, então vamos ver quantos que tem aqui. Quantos colegas? 16 colegas. Mais gente entrando. Tá bom, então eu vou começar conversando com vocês. Então vamos abrir o Moodle. Vamos abrir o nosso Moodle. Então aqui começa com a parte da P1. Isso aqui a gente já venceu tudo, né? E aí então vem a parte da P2. Aqui está o link do encontro. E aqui deve estar aparecendo para vocês só esse cabeçalhozinho aqui e a prova em si ela está oculta, né? Mas ela é o mesmo estilo da prova anterior. Então, vamos começar conversando por algumas coisas. Então, a gente tem o material, está lá no site do professor, na disciplina avaliação. E aí, então, aqui embaixo a gente tem dois materiais. O primeiro é a base de dados, que tem 3 Excel, que é o que a gente está usando para estudar agora essa próxima matéria. Às vezes funcionava baixar, às vezes não funcionava. Eu não sei a explicação para isso. Então eu deixei os 3 Excel aqui embaixo na sequência dos 6 vídeos, né, para nossa prova. Então os vídeos têm uma coisinha da aula 8, depois ele tem mais da aula 9 e da aula 10. Então o que eu vou fazer hoje? Vou conversar um pouco para vocês da prova e fazer rapidamente alguns desses exercícios e vendo o que vocês têm de dúvida. Mas eu acho que a matéria está bem tranquila. Acho que a matéria da primeira prova é que era mais encrencada. Deixa eu abrir aqui os slides, os 2 slides de revisão. E eu vou só na parte da matéria 1, né? Lembrando a vocês a nossa conversa que a avaliação econômica ela se separa em 2 partes. Uma parte que é a avaliação do impacto, que é onde a gente usa a econometria para verificar se houve impacto estatisticamente significante, diferente de zero, né, que a gente quer dizer, de um programa social em cima do indicador que ele se propunha a modificar. Então, por exemplo, se era um programa para aumentar a chance de emprego das pessoas, a gente quer que esse programa ele aumente a probabilidade da pessoa encontrar um emprego uma vez que ela foi tratada, uma vez que ela foi treinada por a gente. Ou então, se for um programa para fazer com que as pessoas fiquem mais qualificadas para ganhar mais salários, maiores salários. Então, o impacto seria você, depois de dar o tratamento, você olhar e comparar
tratados e o grupo de controle, aqueles que tinham o maior, se aumentou ou não o salário deles, né? Eu imagino que vocês estão acompanhando as notícias sobre as vacinas as vacinas para Covid, né? Então, se vocês prestarem atenção nessas notícias, é essencialmente o que a gente está fazendo aqui, né? Você tem um grupo, você tem a vacina que você está testando qual é a eficácia dela, se ela está funcionando ou não está funcionando para controlar a doença, né? E aí você tem um grupo tratamento e um grupo controle. O grupo tratamento toma o princípio ativo, né? Seja o da Coronavac, seja o da Oxford, seja com RNA ativado e por aí vai, todas as diferenças das vacinas ali que aparecem no jornal. Você dá para o grupo tratado e para o grupo controle, que só está tomando o placebo. E aí você mede se tem efeito, passo 1, se é diferente de 0, né, o efeito, se ela faz alguma coisa, e mede também o tamanho do efeito e os efeitos colaterais. Então aí a notícia de hoje, agora de tarde, que o Instituto Butantan estava dizendo que é alguma coisa tipo 70% a eficácia. Então é diferente de 0 e até 70% das pessoas que tomam, ou então se tu tomar a vacina, uma chance de 70% de você não se contaminar com o coronavírus. Aí a vacina Sputnik, lá do Vladimir Putin, estão dizendo que é 92%. Aí não sei se vocês estavam acompanhando a discussão. O pessoal está questionando o grupo de controle dele lá, que disse que não era um grupo de controle adequado. Enfim, essas discussões da vacina, elas ilustram que a gente está fazendo a mesma coisa, mas olhando para programas sociais ou avaliações econômicas, né? Então, suponha que seja um projeto de reflorestamento. Então, você vai pegar 2 áreas. Numa área, você tratou ela com um determinado programa de reflorestamento. E aí, então, se você quer saber se o programa está dando resultado, você vai contar lá, vai separar o terreno em retículos de tantos metros quadrados e contar quantas arvorezinhas novas estão nascendo no grupo tratado. E no grupo controle, que não teve o tratamento, não teve a química que tu colocou no solo ou coisa parecida, você conta quantas arvorezinhas. Então, estatisticamente, aqui a gente quer que esteja crescendo mais arvorezinhas do que aqui. Essa diferença vai ser o impacto do programa. Quanto maior o impacto, melhor, mais interessante. A gente quer isso, né? Igual da vacina. A gente quer que mais próximo de 100% de chance de que quem tome a vacina não desenvolva a doença, né? Muito bem, então essa aqui é a primeira parte da disciplina. E a outra parte da disciplina é o retorno econômico, né? Que é quando você vai fazer o projeto social, alguém está pagando, é o governo ou é uma ONG, né? Então, mais do que você querer que o impacto do teu programa seja estatisticamente diferente de 0, positivo, ele tem que ser grande o suficiente para compensar os custos, né? Da vacina é a mesma coisa. Então, mais do que o impacto, né, que é a capacidade de reduzir eliminar a pandemia, ou reduzir o problema da contaminação, você tem que olhar para o custo também, porque o governo ele vai estar pagando lá para a Pfizer, vai estar pagando para os outros laboratórios, né, para os outros laboratórios. Tem uma chamada que não pode ser atendida. Eu acho que tem algum colega que está num link errado aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Tá? Então, o que eu estava falando, a gente quer que a Coronavac lá do Butantan funcione, mas a gente também tem que lembrar que o governo vai tirar dinheiro do bolso e a gente não tem muito dinheiro para usar para isso. Então a gente sempre tem que comparar o impacto com o custo dessas coisas. Aí que entra a segunda matéria. A segunda matéria, por sua vez, ela se divide em 2 discussões, né? A primeira discussão, que eu comecei pela aula 9, ao invés da aula 8,
que é a matemática financeira. Então, eu vou fazer uma revisão bem rápida agora da matemática financeira. E na aula 8 e na aula 10, principalmente na aula 10, nesses Excel aqui, que foram gravadas as aulas e a gente fez, é onde você conecta a parte da econometria com a parte da matemática financeira, né? Então, os slides que vão tratar da matemática financeira são 20 e poucos slides, né? Que eles vão tratar de 3 assuntos principais. A primeira é a fórmula geral, a fórmula fundamental da matemática financeira, que é a fórmula do valor presente e valor futuro, né? Que aí foi que nos vídeos a gente estava conversando, que essa aqui é a fórmula geral que o valor futuro de qualquer capital que for investido hoje, que é chamado de valor presente, ele vai ser o produto de 1 mais uma taxa de juros elevado a n períodos, né? Essas coisas aqui, valor futuro, valor presente, taxa de juros, os períodos, elas têm interpretações que podem ser levemente diferentes em relação ao contexto, né? Então, eu comecei aquelas aulas falando de uma poupança, né? Então, suponha que você vai colocar 5 mil dinheiros, 5 mil reais, 5 mil unidades monetárias, aplicada, e o banco lá, quem está recebendo capital, está te remunerando a 4% ao mês. E você vai deixar o dinheiro lá num período de 5 meses, sem retirar. Então, quanto que o cara vai te pagar? Depois disso, ele vai te pagar, se tu aplicar a formulazinha aqui, né? O valor presente mais 1 vezes 1 mais 4%, que é a remuneração em 5 períodos, vai dar os 6.083, tá? Então, vamos abrir aqui, vamos abrir o material da aula 8, que também já estão com as respostas. Então, vamos colocar aqui. Então, todos os exercícios eles já estão com a resposta aqui, né? E aí, nos vídeos, eu vou mostrando para vocês que existe mais de uma maneira de chegar na mesma resposta, né? Aqui eu apliquei na munheca a fórmula, né? Mas, por exemplo, você pode usar fórmulas do próprio Excel, né? Então, dentro da caixinha de matemática financeira, onde é que está? Financeira. Aí você vai ver que vai ter exatamente as siglas que a gente está usando lá. Então, aqui, ó, o valor futuro. Aí você está dizendo que está pagando uma taxa de 4% ao mês, ao longo de 5 meses, né? E é só isso, né? Tá aqui. E o valor presente é de quanto que você colocou? 5 mil, sendo que no Excel você tem que colocar com negativo, porque a pessoa que programou lá para o Bill Gates, ela entende que quando você tira do bolso, vem um saldo negativo. Então, como valor presente você está tirando do teu bolso para deixar no banco, no caso desse exemplo, entra com sinal negativo. Então, tem que bater exatamente a formulazinha, né? Aí, na sequência, são 8 exercícios. E aí, então, eles vão tendo nuances, né? Eles vão tendo nuances. A nuance desse primeiro, do exercício 2, o exercício 1 é simplesmente aplicar a fórmula, né? Está gravado lá nas aulas. A nuance do exercício 2 é mostrar que tem uma diferença de terminologia entre taxa de juros e juro, né? Taxa de juros é o percentual aquilo ali. E juro é o quanto que você ganha na aplicação. Então, você vai aplicar a fórmula do valor futuro, você vai chegar à conclusão que se você aplicar R$ 2.500 a 7% ao ano durante 3 anos, no final você vai ter
os 3.062. E aí a gente diz que juro é a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Então essa é a primeira nuance que se apresenta aqui na sequência dos exercícios, né? A outra nuance é a respeito de, às vezes, a gente faz contratos anuais com taxas de juros ao mês, ou contratos ao mês com taxas de juros ao ano, né? Então, a gente faz a marcação da taxa de juros em uma datação diferente do contrato. E aí, então, a regra é sempre você converter isso para a mesma datação quando você for calcular os valores presentes e valor futuro, né? Então, por exemplo, se você está aplicando 15 mil a 30% ao ano num período de 18 meses. Então, você vai colocar a tua datação de maturidade, de maturação da aplicação na mesma datação da taxa de juros. Então, 18 meses são 1,5 anos, né? E aí está explicadinho lá no vídeo também. Bom, a próxima nuance dos exercícios é mostrar que você pode ter o raciocínio invertido. Você pode conhecer um valor futuro e quer determinar qual é o valor presente dessa aplicação, né? Então é simplesmente você faz a operação inversa, né? Uma multiplica, outra divide, né? Ou então, dentro do Excel também você tem essas formulazinhas aqui, ó. Então, se você quer descobrir o valor presente, que é a formulazinha VP, a partir do conhecimento de um valor futuro. Então, a taxa nesse exercício é 1,85% por 6 meses, né? E o valor futuro, então, é 98.625,20. Não, 98.562,25. Então vai dar 88 mil, vai dar negativo, né? Negativo porque lembrando que o Excel ele sempre faz com a volta. Então se tu perguntar se isso aqui é igual ao negativo disso daqui, tem que bater. A outra nuance é identificar qual é a taxa de juros. Mas de novo é simplesmente uma manipulação algébrica, não tem nada demais, né? Então você vai ver que não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar aqui. Ó. Deixa eu ver se alguém está chamando no chat aqui. Eu me perdi. Acho que não, né? Ou você manipula para encontrar ou o valor futuro, ou você manipula para encontrar o valor presente, ou você manipula para encontrar um determinado número de períodos, ou uma taxa de juros, né? Ou o juro em si. Então, um elemento que eu deixei de fora ali nas apresentações, depois um colega me perguntou, eu acabei nem postando essa resposta do colega, que era a questão do payback, né? O payback é quantos períodos são necessários para você atingir determinado valor, né? Então, em geral, isso o default do payback é 0. Tipo, quantos períodos é para você zerar o valor presente líquido, que a gente vai falar mais adiante. Mas um outro elemento que você pode calcular são os paybacks. Mas é basicamente isso. Então, esses exercícios não são nada demais. Para quem fez a disciplina de informática comigo, eu já dei, acho que rapidamente, eu acho que foi muito rápido, mas eu já dei esses exercícios, ou essa planilha ou uma semelhante. Tá? Bom, aí na sequência, a gente discute uma coisa que é chamada de fluxo de caixa. Então, também é um fluxo de caixa, se você colocar aqui na internet, também é um conceito bem definido, bem usado, né?
aqui. Vai ter todas as explicações do fluxo de caixa, tipos de fluxo de caixa, mas a maneira popular de apresentar o fluxo de caixa é através de um diagrama, né? Num diagrama onde você tem saídas líquidas de recurso, normalmente isso é usado quando você vai analisar um investimento, aí você vai abrir, por exemplo, uma padaria. Aí você vai ter um investimento inicial para arrumar a padaria, arrumar as cadeiras, arrumar o balcão, o forno, etc. e tal. E depois você vai ter entradas líquidas ao longo de um período, que vai ser a receita menos o custo, os lucros que você está esperando obter durante um período de tempo, que é finito. Normalmente ele é finito, né? Porque o material vai se depreciar, vai abrir um concorrente, vai acontecer outras coisas. Então, normalmente você avalia um fluxo de caixa com saídas nos períodos iniciais e entradas de outros períodos. Tá? Ele pode ser regular, bonitinho, ele pode ser bem irregular, né? E isso daqui é interessante porque a gente vai aplicar daqui a pouco, quando juntar com os resultados da econometria, que é o seguinte, ó, nas saídas, isso na avaliação de um projeto social, né? Nas saídas, você vai ter o custo para você implementar o teu projeto. Então, num programa de qualificação profissional, por exemplo, você teve que pagar professor, você teve que dar lanche para o pessoal, né? Uma avaliação de verdade, um Plansec, Peterini, que eu já mostrei para vocês também. Então eu tenho esse artigo aqui que foi de uma avaliação de um projeto de qualificação profissional daqui da Câmara de Dirigentes Logistas lá de Fortaleza, né? Então o protocolo está bem bonitinho, né? Você primeiro aqui, ó, uma avaliação econômica do plano setorial de qualificação. Aí vai contando aqui. Então contextualiza, explica como é que é o plano, o que aconteceu lá. E aí, então, antes de fazer a econometria, você mostra aqui quanto que foi. E aqui não tem zoom aqui, ficou travado aqui o zoom. Quanto que você gastou com o programa? Você gastou de remuneração dos professores, você gastou R$ 498.000, transporte dos alunos, você gastou 211 mil, alimentação, você tinha que dar lanche para o pessoal não precisava comer também, 169 mil de lanche, divulgação e inscrição, e no fim das contas o programa saiu R$ 1.100.000, né? Aí tem a parte da econometria lá que sai os resultados e depois a parte simulando se o programa funcionou ou não funcionou. Então é nesse pé que a gente está aqui. Ó. Mas a gente pensa isso daqui em termos de fluxo de caixa, porque você vai gastar hoje, né, um tanto de dinheiro para dar qualificação profissional para esse pessoal, e aí então isso vai gerar dinheiro na sociedade. É assim que você pensa. Eu, CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas, eu estou pegando dinheiro para fazer essa qualificação lá no Ministério do Trabalho, dinheiro público, né? Então eu vou qualificar esse pessoal e esse pessoal agora ele vai arrumar emprego. Então a gente vai comparar quantos caras conseguiram emprego e a gente pode atribuir esse emprego, esse ganho do emprego, ao fato de ter sido treinado por nós. Alguns dos caras iam conseguir emprego igual, sem o nosso treinamento, né? Já iam conseguir. Só que a gente tem que ver quantos caras conseguiram, a gente pode atribuir isso ao nosso treinamento. Com a econometria a gente vê isso. E aí, então, a gente pega esses caras e vê, olha, isso é dinheiro que está entrando na economia. Porque se eles não tivessem sido treinados, eles não estariam empregados agora. Aí eles estão gastando lá no mercadinho do bairro deles, eles estão pagando transporte, eles estão alimentando melhor as crianças, etc. e tal. E é claro, isso aqui tem um período, né? Porque o treinamento dos caras, naquele caso do Plansec, era um treinamento de estoquista, né? Mas o cara vai trabalhar no estoque das lojas, mas lá pelas tantas já tem um robô que vai chegar lá e vai arrumar todo o estoque
Então, já não vai precisar mais daquele treinamento. Então, esse resultado ele perdura por um determinado período, né? E então, a gente quer saber se os impactos que a gente mediu com a econometria convertidos em dinheiro, a gente trazendo a valor presente, isso aqui são os valores futuros, a gente trazendo a valor presente e comparando com o que a gente gastou para fazer o programa, se isso aqui compensa, né? Então, essencialmente, é isso que a gente vai querer fazer. Então, a gente vai calcular um negócio que é valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? A gente vai pegar cada valor futuro que a gente estima que o nosso programa vai levar para a sociedade e vai trazer esse para o valor presente, vai pegar esse, vai trazer para o valor presente, vai pegar esse, vai trazer para o valor presente e vai trazer todos eles para o valor presente. Então, você vai empilhar aqui todos os valores futuros para comparar com o tamanho do cheque que você teve que passar para treinar aquele pessoal. Nesse caso aqui lá de Fortaleza, o cheque foi de 1.100.000. Tá aqui. Tá aqui. 1.100.000 foi o cheque que você deu, né? Então não tem nada demais, né? Basta aplicar a formulazinha, a formulazinha geral, essa que a gente deduziu, a fórmula fundamental da matemática financeira, só que a gente vai conhecer os valores futuros e a gente quer transformar os valores presentes. Então, isso aqui tem que passar dividindo, né? E isso para todos os períodos do futuro. Então, nesse exemplo aqui, ó, suponha que você gastou 50.000 com o programa. E aí você acredita que no período 1 você vai gerar 20.000 de entradas líquidas, depois 20.000, depois 20.000, depois 20.000, até o período 4. E do período 4 acabou, já não... O que entrar a partir daí é residual, já é desprezível, né? Então, o que vai ser o valor presente líquido? Vai ser os 50.000 que entrou negativo, né? E aí 20.000 trazido a valor presente, a uma taxa de juros I, e somando todos os outros valores presentes. Então, você vai colocar uma taxa de juros ali. Então, nesse caso aqui, você colocou de 15%. E o equivalente, então, esse valor presente líquido é de 866. Aí, vamos lá. Vamos ver o que é que significa, nesse exemplo aqui, o 886. A interpretação é a seguinte. Se o teu financiador ele tem 50.000 do banco e o banco está pagando de remuneração para ele 15% por período, nesse caso aqui no ano, tá? O 866 ele significa o seguinte: o teu financiador ele vai ganhar 866 a mais do que se ele tivesse deixado os 50.000 no banco remunerando a 15%. Tá? Essa interpretação é um pouco sutil, no seguinte sentido. Suponha que isso aqui fosse um projeto, não fosse um projeto social, fosse um projeto de investimento. Então, o investidor está pensando, ou eu deixo o meu dinheiro, os 50.000 no banco, e eu fico sentado, ganhando a remuneração de 15% ao ano, ou eu pego esses 50.000 e coloco num negócio que apresenta esse fluxo de caixa. Nesse caso aqui, o 866 está dizendo o quanto o negócio paga a mais para ele, a valores de hoje, ao invés dele ficar sentado esperando a remuneração dele acontecer no banco. Tá? Então, a ideia é que o VPL ele tem que ser positivo e quanto maior, melhor. E a taxa de juros é o custo de oportunidade dele, que é ficar sentado no banco. Né? Quando é um projeto social, a interpretação é um pouco sutil, porque a gente está imaginando que o nosso financiador ele quer o bem para a sociedade. Ele quer que, ao invés de deixar o dinheiro do banco rendendo, ele quer gerar dinheiro para a sociedade, esses 886. Então, normalmente, o que você faz para aplicar esse raciocínio? O que os livros fazem? Eles dizem, olha, o financiador podia deixar os 50.000 do banco rendendo 15% ao ano, e aí, quando terminasse os 5 anos desse fluxo de caixa, ele ia pegar o saldo do banco, ia dividir em partes iguais e ia dar
para cada uma das pessoas que passou pelo programa social. Ou então, ele aplica o treinamento que apresenta esse fluxo de caixa e ele vai ver que é melhor para as pessoas, porque a sociedade vai ganhar 866. Então, essa tem uma nuance de raciocínio aqui para interpretar o fluxo de caixa da maneira tradicional, que é a maneira de análise de projetos financeiros, em relação à análise de quando você vai ver isso aqui da perspectiva social. Tá? Então, o VPL também tem, aqui tem os exercícios, o VPL também tem várias maneiras de calcular, né? Várias maneiras de calcular. Então, você pode usar a fórmula VPL direto na planilha, todos eles estão com o exercício montado, né? Você pode usar a fórmula VPL, lembrando que a fórmula VPL, ela só conta do período 1 do fluxo de caixa em diante, ela não pega no período 0. Período 0 que, por definição, por convenção, ele é o período onde você faz o investimento inicial. Então, sempre que você aplica a fórmula do VPL, você tem que somar o investimento inicial, né? Depois, os outros exercícios não tem grandes nuances, muda só o fluxo de caixa. Todos eles são muito parecidos. Tá? E aí vem uma perspectiva auxiliar aqui, ó, que se chama de taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é um raciocínio levemente diferente. Tá? Então, quando você está olhando o VPL, você assume que o teu financiador ele está recebendo uma remuneração de X% no dinheiro que ele vai passar o cheque para financiar o projeto. O valor, a TIR, ela pensa o seguinte, ó, suponha que você não conhece a remuneração do teu investidor. Mas existe uma remuneração que vai fazer com que o VPL seja exatamente 0. Então, perceba, se o VPL for positivo, é melhor colocar no projeto. Se o VPL for negativo, é melhor não tirar o dinheiro do banco e deixar as coisas como estão. Então, a TIR que faz com que zere o VPL é a taxa de remuneração do capital lá do teu financiador que está no limite entre ir te ajudar com o teu projeto, te financiar o teu projeto, ou não fazer nada e deixar o dinheiro no banco. Se essa taxa for muito grande, o cara prefere deixar o dinheiro no banco. O banco está remunerando bem ele. Se o banco estiver remunerando pouco ele vai colocar o dinheiro no teu projeto social. Então esse é o resumo da TIR. Né? E aí tem os exercícios seguintes aqui na abinha da TIR. Então tem várias maneiras de você fazer ele. Então no Excel tem a formulazinha TIR, direto também, eu já fiz isso aqui nos vídeos. A TIR, você coloca todo o fluxo de caixa, inclusive o período do T igual a 0, e ela te dá um valor ali. Ou então, você vai calcular o VPL aqui, ó, com base num determinado valor, 4% aqui. Então, você tem o VPL aqui, ó, o VPL, esse VPL aqui, olha aqui, ó, então, ó, tem que arrumar essa fórmula aqui, ó. Tem que arrumar essa fórmula aqui, porque o VPL é isso daqui mais os 70 mil. Então, esse aqui é... Acho que a Gabriela não percebeu isso daqui. Ó. Ela já arrumou ou percebeu duas falhas que eu tinha feito. Esse aqui eu acho que ninguém percebeu. Tem que arrumar essa fórmula aqui. Ó. O VPL correto, então, é o fluxo de caixa positivo, que é só... Vamos fazer isso aqui tudo de novo. Aqui, então. VPL. O VPL do fluxo positivo mais... tem uma taxa, né? A taxa de 4%, o VPL do fluxo positivo mais o inicial. Tá aqui. Então, a 4%
a 4% o VPL é bom. Então, se a taxa de juros for pequena, o VPL é alto. Se a taxa de juros não for de 4%, mas for de 40%, ó, o VPL é negativo. E existe um VPL que vai fazer com que essa taxa seja zero. Então, nesse caso aqui, você pode usar a ferramenta lá, né? Onde é que é dados, teste de hipóteses, atingir meta. Você quer que isso aqui vá para zero, alterando essa célula aqui. Então, ele vai ficar chutando valores ali para a taxa de juros até chegar. Ó, pronto. 13,02, que tem que bater com a taxa que vem da fórmula. Então, o que vocês estão vendo? Então, às vezes, o professor aqui, arrumando a planilha, deixa de fora uma ou outra partezinha da fórmula. Mas se tu usar a fórmula que o programador do Bill Gates arrumou lá, ela vai bater sem problemas. Os dois valores têm que dar iguais, né? Os outros exercícios são basicamente a mesma coisa. Bom, isso essencialmente fecha a parte de matemática financeira. Então, a parte de matemática financeira é, dado que você conhece o fluxo de caixa, tá tudo certo, tudo bonitinho. Então, o próximo passo agora é a gente conectar a matemática financeira, a montagem do fluxo de caixa, com a econometria, né? Então, a gente pode fechar essa planilha, e abre qual é? Essa daqui, que é a dos retornos econômicos, né? Então, nessa aqui do retorno econômico são os exercícios completos, né? Então, a princípio tem só a base de dados e depois uma sugestão de como resolver eles. Professor, a primeira planilha do arquivo da aula 9, a questão 6 está correta? Vamos ver. Questão 6 de qual aba, Vitor? A primeira? Questão 6, essa aqui. Vamos ver. Ó, para um poupador que deseja ganhar 2,5% ao mês, qual é mais interessante? 2,5% ao mês. O valor presente. Ganhar 18 mil hoje a 4 meses ou 25 mil hoje? De hoje a 12 meses. Então, vamos lá. 18 mil de hoje a 4 meses. 18 mil, isso aqui seria... eu já nem lembro mais essa daqui. Vamos fazer diferente, então. O valor... Receber 18 mil de hoje a 4 meses. Então, isso aqui seria... Você teria... 2,5... Não. 2,5... 2,5. Ficou mal redigido, né? Mas a ideia era comparar os valores presentes. Então a ideia aqui era você ver que você tem que usar menos recurso para conseguir os 18.500, a remuneração de 2,5%, né? Mas ficou mal redigido mesmo. Ficou mal redigido. Então, ignora essa questão, porque não... Sinceramente, nem eu estou lembrando o que eu queria com essa daqui, mas é simplesmente um jogo de palavras. Mas
Mas eu acho que não tem nenhum, não botei nenhuma, não tem nenhuma questão parecida com essa aqui na prova, não. Eu procurei botar na prova questões que tivesse o enunciado mais claro. Então deixa essa aqui de lado porque ela tá confusa mesmo, não tá bem escrita, né? Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então aqui Então, no primeiro momento você tem que fazer a parte da econometria, né? E aí então você vai fazer a regressão. Então, na regressão, você vai estimar os resultados do programa, né? Então, lembrando que tem o protocolo. A primeira coisa é você olhar para a significância estatística do parâmetro. Então, era um programa para aumentar. Qual era para aumentar mesmo? Impacto do programa em cima da renda mensal, né? Então, você estima que o programa gerou um impacto de 78,62 dinheiros em quem participa do programa. Lembrando que a estatística T ela tem que estar em valor absoluto longe do 2, então mostra que esse impacto é estatisticamente significante, tá? Então, outra observação importante na prova que eu já montei ali, o banco de questões, vocês não precisam fazer a econometria, tá? Então, eu imaginei que a econometria ficou já da primeira matéria, e eu sempre vou dizer para vocês qual é o impacto e vou dizer que ele é estatisticamente significante. Então, basicamente, vocês vão ter que montar o fluxo de caixa, né? E aí, então, quando você vai montar... isso aqui é outra aqui, que a Gabriela percebeu ali no e-mail que eu falei para vocês. Aqui não é 6, aqui é 12. Porque eu acho que quando eu estava com a cabeça fazendo isso aqui, eu tinha botado isso aqui como custo semestral. Ou então a gente faz diferente, porque não muda muita coisa. Então você imagina que isso aqui seja o custo bimestral, né? Pronto, é mais fácil. Porque não vai mudar a lógica do exercício, tá? É só porque eu errei uma digitação aqui. Então imagina que por bimestre você está gastando 10 mil com aluguel, você está gastando 6 mil com equipamento, e você tem instrutores, tem material de consumo, tá? Por que aparece oportunidade aqui, que eu falei vez ou outra no exercício? É porque quando a gente está fazendo o projeto, quando a gente está fazendo um projeto social, a gente tem dois tipos de custo. O custo contábil. O que é um custo contábil? Quando a gente paga o lanche para os caras, a gente vai lá no supermercado, ou vai na padaria para comprar, sei lá, salgadinho, refrigerante, você passou o cheque, e aí então aquilo ali é um custo contábil. Mas em geral você vai ter gente que vai estar trabalhando contigo que é voluntário. Esse cara que está voluntário lá, esse cara não está de graça, tá? Porque ele está abrindo mão do lazer dele para estar lá. Então, a princípio, você tem que contabilizar isso no projeto. O impacto do programa ele tem que ser grande o suficiente, inclusive, para cobrir o custo de oportunidade desse cara. Então, suponha que seja um programa para tratar a mortalidade infantil. Aí, nesse programa de mortalidade infantil, vão ter 10 médicos lá do Hospital Albert Einstein. Hospital super caro. Esses caras ganham por hora muitos dinheiros lá no Albert Einstein. Mas esses caras se voluntariam para participar do teu programa. Então é incorreto você colocar que eles estão saindo de graça. Porque eles não estão saindo de graça. Alguém está pagando. Porque o Albert Einstein lá está pagando os caras para estar dentro do teu programa. Então o mais correto é ver quantas horas esses caras trabalharam no teu programa e contabilizar a hora como se você estivesse pagando. Mesmo que você não esteja pagando. Por quê? Porque o impacto medido lá na econometria ele tem que ser suficiente para cobrir esses caras. Aí justifica melhor ainda o teu programa, né? Então, outra coisa também na prova, eu procurei não fazer com que vocês formulassem hipóteses para
para criar o fluxo de caixa, eu já dei as hipóteses para que vocês avaliem. Por quê? Porque aqui, como ficou ali gravado nas aulas, você tem que fazer hipóteses para transformar o impacto em benefício econômico. E essas hipóteses estão mais claras no exercício da aula 8, né? Então, você vai ter que fazer uma série de hipóteses para tentar construir a parte positiva do fluxo de caixa. E aí, nesse caso aqui, você vai ter o fluxo de caixa. Aqui você está colocando, são 50 beneficiários por ano, e aí então você vai ter um impacto de 78,62 em 12 meses, por isso está multiplicado por 12. Então é como se estivesse entrando, você está gerando dinheiro novo para a sociedade na magnitude de 47.172. E você imagina que esse programa vai se estender por 32 anos, né? E aí você soma os custos aqui, os de 420 mil, e aí então você vai calcular o VPL, né? O VPL é os 420 mil em cima do fluxo de caixa, e você vai calcular a TIR, né? Mas o raciocínio é sempre o mesmo, o raciocínio é igual. O VPL tem que ser o maior possível, né? E a TIR tem que ser a menor possível, né? O raciocínio é inverso, porque uma TIR... Não, a TIR tem que ser maior possível também, né? Porque a TIR é o quanto que o cara que está financiando o teu projeto teria que receber do banco para abrir mão de te financiar. Então, vamos só mexer aqui. Ó. Então, suponha que o custo de oportunidade fosse maior aqui. Você deixou de contabilizar, sei lá, o custo de oportunidade do médico que estava te atendendo lá. Então, aumenta isso aqui em vezes 2, dobra isso daqui. Ó. Quando você dobrar o custo, o que tem que aparecer? O VPL tem que baixar e a TIR também. Ó. VPL, que o custo é maior, bem maior. Assim como se o impacto for maior, em vez de 70, o impacto for de, sei lá, 200 por mês no salário dos caras, o VPL tem que aumentar também. Né? Então, o raciocínio é basicamente esse. E aí, no link aqui, ó, a prova está aqui, volta ao curso. Ainda não está disponível, eu não abri ele ainda. Ele não abri ele ainda. Mas é a mesma coisa de antes. Você tem o banco de questões aqui. E aí tem as questões aqui para... Tem algumas questões aqui que ele vai pegando e vai embaralhando para P2. Então, vou pegar um exemplo aqui. Então, o que é? Você vai ter uma questão tipo essa daqui. Ó. Suponha a avaliação de um programa de geração de renda, cujo impacto mensal foi estimado pelo método de regressão em R$100 por beneficiário. Dado que o número de beneficiários por ano é 150 e o benefício por ano é estimado em... tá aqui. Dado que o número de... você tem o impacto mensal e tem o impacto... O número de beneficiários. Aí, então, por ano, quanto vai ser? Aí você escolhe qual é dessas aqui, né? Então, vai ser isso aqui, vezes isso aqui, multiplicado por 12, né? Então, vai ter que ter a opção de que vai dar ali, tá? Agora, considere A. Aí, você vai ter os pontos que vão te dando a hipótese. O tempo médio do impacto do programa é de 10 anos, para montar o fluxo de caixa aqui, né? Desse jeitinho aqui. É de 10 anos. O custo total da implementação é de 990 mil. Então, é como se eu estivesse te dando aqui os 990 mil. E tem uma taxa de desconto de 5% para você calcular o VPL. Aí você vai montar o fluxo de caixa e aí vai ter uma das opções para montar o VPL. A TIR vai ser de aproximadamente tantos. Aproximadamente porque ela é um número bem... muitas vezes ela é um número bem fracionado, né? Além disso, sabe-se que as taxas de remuneração do mercado são próximas de 1%. Então, eu estou te dizendo quanto que o cara que financia o teu programa deve estar ganhando. Então, se ele está ganhando 1% e a TIR do projeto deu 18%, vale a pena em escolher. Né? Portanto, existe evidência do sucesso monetário do programa.
E aí, então, basicamente, as questões são desse tipo. Umas mais fáceis, outras mais tranquilo, e aí vai embaralhando elas aqui. Pronto. Acho que o recado que eu tinha era esse daqui, não tem nada demais. A matéria foi acho que foi menos densa para essa segunda parte, porque eu também não quis complicar demais. Eu estou na expectativa de que essa vacina vai dar certo e as coisas vão voltar ao normal. Jesus está digitando. Mais perguntas? Jesus vai perguntar alguma coisa? Alguém mais? Caiu alguma questão de teoria? Acho que não. Ô professor, eu tenho uma pergunta sobre, aí até teórica mesmo, sobre o impacto, no caso da geração de renda. Quando a gente estima esse impacto, a gente está colocando que a vaga não seria ocupada se não houvesse treinamento. Exato. Parte desse pressuposto, né? Sim. Mas, na realidade, talvez não é isso que aconteça, né? Sim, correto. Então, correto. A gente tem que fazer umas hipóteses que, às vezes, são heróicas, né? Entendi. Mas, em geral, é preferível você fazer essas hipóteses heróicas para dar um número, para ter uma ideia da magnitude do programa, do que não dá nada. Porque, na minha experiência, e eu já fiz, sei lá, 20, 30 avaliações aí ao longo da minha carreira para gente que me contratou para fazer isso, o financiador, mais cedo ou mais tarde, vai te perguntar alguma coisa do tipo: para cada R$1 que eu botei nesse programa, você acha que vai quanto para a sociedade? Aí você vai explicar para o cara: olha, a gente tem que fazer algumas hipóteses aqui. Mas considerando essas hipóteses que têm aderência na realidade, que têm algum nível de razoabilidade, eu acho que você vai ter, a cada R$1 que você colocou, vai retornar R$2 a R$3, alguma coisa tipo. Então você conversa com as pessoas. E, em geral, as pessoas entendem isso, né? Entendem que é muito heróico você ter um número preciso para isso, mas, em geral, você quer uma magnitude, se é muito pouco ou quase nada. E aí, então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer 3 contas, ou 3 conjuntos de hipóteses, é o que eu chamo de, que eu e muita gente chama, né? Cenário otimista, realista e pessimista. Então, se mesmo no cenário pessimista você vê que os números estão razoáveis, isso é aceitável, mas você tem razão. Sempre você tem que fazer hipóteses e algumas são difíceis de sustentar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo que era do... eu já contei isso para alguns de vocês. Eu lembro que pelo menos quem fez a disciplina de informática comigo, que uma vez um pessoal conseguiu... Vamos recuperar a história. A história é a seguinte: tem um papagaio, uma espécie de papagaio, que ela é a maior disseminadora das sementes de araucária, né? E aí, então, esse papagaio é um papagaio muito bonito e no mercado ele é bastante valorizado. Então, o que acontece é que, em geral, esses caras traficantes de animais, eles pagavam os meninos para ficar andando no mato, olhando onde tinha um papagaio e botar arapuca, pegar essas coisas assim. E aí, então, pegavam os papagaios e aí, em parte, o IBAMA conseguia interceptar os bichos que já estavam presos, mas os bichos já estavam maltratados e coisa e tal. E aí, então, eles colocavam em uma espécie de zoológicos particulares, lote de ONG, para tratar os bichos, para depois tentar recolocar eles na natureza. E aí, então, uma dessas ONGs conseguiu recurso com a Fundação Natura, para deixar o negócio mais arrumadinho ali, para depois soltar os bichos na natureza.
E, ao mesmo tempo, essa ONG também começou a fazer trabalho nas escolas, explicando para as crianças que não era para pegar o bicho e coisa e tal. E aí, então, eles montaram um projeto muito legal, que era, ele tinha 2 braços. O primeiro era o treinamento das crianças, né, para inverter, ao invés das crianças pegarem o papagaio para ela cuidar do papagaio. E aí, então, tinha todo um projeto orientado para a educação. E também um outro projeto da parte da biologia, que era saber como é que você ia soltar de novo o papagaio, para que ele se entrosasse no ambiente de novo e ficasse ali, se juntasse num grupo e se ficasse ali na natureza bem, né? Tá, beleza. E aí, então, em um determinado momento, esse pessoal me procurou e aí, então, me pediu para pensar em como responder uma pergunta que os caras lá da Natura estavam falando. Estavam perguntando para eles. Para cada R$1 de dinheiro que eu dei para vocês cuidarem direito desses papagaios e das crianças, o quanto que isso vai retornar para a sociedade? Rapaz, aí quebrou cabeça de um lado, quebrou cabeça do outro, e a solução foi o seguinte: se avaliou o programa, comparando dois conjuntos, um grupo de controle e um grupo de tratamento, que era uma região onde se soltavam os papagaios e uma outra região de araucária, que não, aqui no estado de Santa Catarina, onde eles não soltavam. E aí o pessoal da biologia pegou o mapa dos 2 parques, um parque onde soltava e onde não soltava, e aí no mapa reticulou várias partes, com marcação no GPS, e aí de tempos em tempos iam contar quantas araucárias tinham ali naquela região. Aqui tinha soltado o papagaio e aqui não tinha soltado o papagaio. E aí lá pelas tantas, depois passado um tempo da avaliação, você viu que realmente nas áreas onde soltava o papagaio crescia mais araucária, né? E aí como é que você transforma a araucária crescida na região de papagaio com a 100 papagaio? E na mesma época entrou em discussão a questão dos créditos de carbono do Arcôdromo de Paris. Aí pronto, aí ficou fácil de resolver o negócio, porque o negócio estava no jornal, todo mundo falava, no Jornal Nacional, o William Bonner falava do diabo dos créditos de carbono, e aí então tinha até mercado para crédito de carbono, tinha sido formado, eu já nem sei mais como é que está isso. E aí então você sabia quanto que uma araucária ela conseguia puxar do carbono, e aí você convertia aquilo no número de araucárias, convertia no valor do crédito de carbono e você tinha uma quantidade de dinheiro. E aí ficou bonito o negócio. É claro que tem um monte de outras coisas que você poderia contabilizar nisso, né? Mas só o argumento do crédito de carbono, do carbono que foi tirado, já foi o suficiente para mostrar para os caras da Natura que o projeto se pagava, que cada dinheiro que eles davam, cada R$1 que eles davam, em crédito de carbono, dava, sei lá, 1,5, 2, 3. E aí você dizia, olha, o seu Natura, a gente está analisando isso só numa perspectiva. É claro que existem outras, mas pelo menos nessa perspectiva o projeto vem dando certo. E aí foi um sucesso. E o pessoal, todo mundo ficou contente e ficou tudo bem bonitinho. O que mais? Deixa eu ver mais alguma aqui. Aí depois tem umas perguntas mais simples aqui, do tipo, imagine um projeto com investimento inicial de 2 milhões que gera entradas líquidas. Então tem umas questões que são bem rápidas de fazer e outras que são mais elaboradas, tipo essa, a primeira que eu mostrei. Aí tem o banco aqui, o banco tem essas questões e tem as alternativas que ele embaralha. Então é a mesma coisa, a hora que você chegar e clicar para fazer a prova. E aí, então, deixa eu ver aqui. E aí, então, a prova eu deixei. A prova eu deixei. Não é esse aqui. A prova eu deixei para. Aqui, ó. Então, os 200 minutos de sempre, ó. Eu deixei para ela iniciar no dia 30, 8 horas da manhã. E o link fecha, então, no sábado, dia 5, ó, 18 horas. Uma vez que você entrou, você tem os 200 minutos. E aí, então, meu plano é o seguinte. Então, eu imagino que
parte de vocês já estudaram bem, outros nem tanto. Mas essa semana aqui, se você não estudou nada, essa semana aqui é o suficiente para você estudar, para tirar uma boa nota aqui nessa semana. Então, o cara que não estudou nada e começar a estudar amanhã, ó, ou só no fim de semana, ele ainda vai ter quase 2 semanas para fazer a prova no sábado, dia 5. Mas, gente, eu acho que tá bem, eu acho que na medida do possível, acho que a disciplina correu bem, porque também ninguém contava que ia acontecer essas coisas esdrúxulas ali. Mas da minha parte é isso. Então, meu plano é esse, depois que vier de dúvida, que eu respondo por e-mail, e aí quando for coisa pontual, só do colega eu respondo só para o colega, quando eu vejo que são coisas que podem ser do interesse de mais gente, aí eu respondo pelo Moodle como um todo. E eu acho que está feito. Estou gravando essa aula, vou deixar ela ali pronto, disponível também. Mais alguém? Não? Tá bom, gente. Então eu vou encerrar e fico aguardando eventuais devolutivas aí por e-mail. E qualquer coisa eu atendo aí por e-mail. Tá bom? Obrigado a Gabriela ali, que sempre, já umas 3 vezes ali, ela já apontou direitinho ali a coisa que eu tinha falado. Tá bom, gente. Valeu, um abraço, boa noite.